Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso episódio de número 124. E você é nosso convidado para juntos pensarmos hoje sobre o uso da tecnologia como uma ferramenta de evangelização. E para tanto eu recebo aqui hoje dois grandes amigos, o primeiro deles aí, podcaster, escritor e entusiasta do pastel de salsicha, Will Soares. Ai, ai. Fala pessoal, Como é que eu continuo depois disso? Não tem como, cara. Não esperava, né? Essa eu não esperava. Fala pessoal, é ótimo estar aqui de novo com vocês e eu sou da época onde pregar no trem era permitido. É, cara, verdade, bem lembrado. E eu já lembrado. preguei muito no trem. Bacana, cara, bacana. A gente vai falar sobre isso. Segura aí. E pra fechar o time, a voz mais gostosa da podosfera cristã, Chico Gabriel. E aí, pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam bem, porque comigo tá bem, graças a Deus. Se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Chicão, só pra explicar a questão da voz mais gostosa da podosfera, você acredita que algumas pessoas, quando vêm comentar o RP comigo, falam da tua voz, cara? Fala assim, nossa, a voz daquele rapaz do Chico é uma voz assim tão gostosa, ela passa uma paz assim. Eu não conheço as pessoas assim, mas a voz dele assim, é uma voz agradável de ouvir. Rapaz, não foi nem 2 nem 3 pessoas que já me falaram isso, cara. Oxi. Chico vozinha de veludo. E nem foi Tia Zezé, hein? Pra você ver que o negócio tá... Olha aí. Tia Zezé. Saudades, tia Zezé. Essa aí só que acompanha a cronologia tá ciente. É verdade, tem que ouvir os RPs todos, né? Ai. Tem que ouvir os RPs, que aí vocês vão ficar por dentro dos easter eggs aí que a gente vai soltando ao longo do programa, né? É. Então, galera, quando a gente pensa um pouquinho sobre esse tema da tecnologia, sobretudo, né, antes da tecnologia vem a questão da pregação do evangelho, né? A tecnologia aí, ela pode ser bem utilizada, mal utilizada, né? Mas a pregação do evangelho, cara, ela é intrínseca à vida do verdadeiro cristão, né? Não dá para você viver uma vida sem pregar o evangelho, né? O próprio Jesus disse, né? Indo, né? Ou ide por todo mundo, né? Depende aí da tradução. Pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, desde os primórdios do ministério de Cristo terreno, né? Dele ali encarnado na terra, os discípulos já recebiam essa missão para ir pregando o evangelho e se valiam das ferramentas que estavam disponíveis naquela época, né? Você vê que o apóstolo Paulo, quando ele vai pregar na região da Grécia, ele usa de argumentações, porque ele sabia que a galera ali tinha os filósofos que discutiam em praça pública, né, que ficavam debatendo os temas, filosofando ali e tal. Então, assim, ele usa daquela ferramenta, daquele momento ali, daquele ambiente, né, fazendo uma leitura do ambiente que ele estava, para pregar o evangelho. Quando a gente pega ali hoje o Novo Testamento mesmo, a gente vê que muitos daqueles livros são cartas de Paulo. Então, assim, não dava para Paulo estar em tudo que era lugar, então ele dava assistência por meio de cartas, que era a tecnologia da época. Então, acho que não dá pra gente se abster, cara. Como é que é o nome daquela galera aqueles religiosos, eu sempre esqueço, cara, lá dos Estados Unidos, que se abstém de tecnologia, de... Mormons. Não. Amish. Exatamente. Os Eles se Amish. abstêm de usar telefone, celular, televisão, computador, esse tipo de coisas, né? Como se, sei lá, fossem muito puristas, assim, de certa forma, né? Como se a tecnologia fosse um mal em si, cara. Mas a gente não vê isso na Bíblia desde lá do começo, né? Onde os discípulos faziam uso da tecnologia que estava disponível para a pregação do evangelho, né? Eu acho que isso aí é um ponto pacífico aí entre a gente, né? Da minha parte, sim, eu não vejo problema nenhum em você se utilizar da tecnologia para fazer a pregação do evangelho. Porque se você for parar para pensar, a tecnologia ela não tem lado. Ela não tem lado político, ela não tem lado religioso, ela não tem lado sociológico, não tem nada. Ela apenas é. A tecnologia apenas é. Você pode entrar na internet para você consumir pornografia ou para você fazer uma pesquisa de escola. Simples assim. Então, eu acho que é tão absurdo, porque você encontra ainda focos de resistência acerca da tecnologia com o cristão. E esses focos de resistência incentivam muito pouco o cristão a se utilizar da tecnologia para poder pesquisar, para poder aprender, para poder estudar. Eu já presenciei esse tipo de coisa.
Entendeu? É mesmo, cara. Porque assim, não é da minha realidade. Você tá falando, eu tô pensando aqui. Falei, cara, eu nunca vi isso, assim. Já presenciei lá no Rio onde eu morava, já presenciei com relação a igrejas um pouco mais tradicionalistas, Uhum. eu já presenciei isso. Só que é tipo nos anos 60 você fazer a passeata contra a guitarra elétrica. Ou então, A bateria, né? ou então proibir bateria na igreja, ou então até mesmo os donos de carroça quererem fazer protestos contra o carro. Uhum. Entendeu? Eu acho que é por aí, cara. Eu acho que é um Até tem caminho uma sem volta. denominação, Will. Tem uma denominação. Não vou falar aqui para não ser injusto e falar o nome errado, mas tem uma denominação evangélica brasileira que proíbe, entre aspas, aí, os membros de assistirem televisão, ou proibia até uns anos atrás. Não sei se isso foi liberado. Bicho, ainda proíbe. Ainda proíbe de ver televisão, ainda proíbe de beber Coca-Cola, ainda tem isso ainda. Isso nada mais é pra mim do que controle de massa. Cara, tá mais louco do que eu pensava. Proíbe de beber Coca-Cola. Sim, é só demonstração vulgar de poder. Uhum. Pra mim é isso. Esquisito, né? E às vezes é incompreensão mesmo. Não é incompreensão, eu acho que é uma má interpretação do que a Bíblia diz, do que baseando principalmente no próprio coração do homem, né? Então o homem tem uma índole e ele interpreta a Bíblia da maneira que ele convém e acaba gerando essas aberrações que a gente encontra por aí. Ô Chico, mas tem coisas que não vão estar na Bíblia. Sim. Por exemplo, assim, qual a razão de alguém não poder beber Coca-Cola? Beleza, aí ele vai ter uma lógica, alguém vai usar uma lógica para tentar proibir ou coibir, né? O uso disso e tal. Sim. Mas aí entra nessa questão que o Will falou, questão de controle, a questão de... Porque, cara, se não tá claro na Bíblia, e a Bíblia não faz inferência nenhuma a você, tipo, sei lá, consumir açúcar, corante não tinha na Bíblia, né? Eu acho meio forçado, assim, mas enfim. Cara, como é que eu penso sobre isso? Se aquilo que tá na regra da igreja vai contra a Bíblia, Uhum. vai contra a Bíblia, por exemplo, se nas regras da igreja você é proibido de comer carne de porco. Mas isso tá na Bíblia. Pô, mas a antiga aliança era outro contexto. Aí é má entendeu? interpretação, né? Trazer isso para hoje. Aí é má interpretação. Só que aí isso foi... a gente tem igrejas centenárias aqui no Brasil. Aí isso foi definido lá atrás. E não é revisado. Então vira dogma dentro da igreja. E a igreja protestante, ela não é uma igreja dogmática. Ela é uma igreja bíblica. A igreja dogmática é a igreja católica. Que ela vive acerca dos dogmas da própria igreja. Então, a gente tem, infelizmente, igrejas protestantes, evangélicas e por aí vai, vivendo de dogmas. E isso é ruim. Em busca de uma santidade, em busca de uma santidade de fora para dentro, que nunca chega, porque você tá proibido de tomar Coca-Cola, beleza, mas quando você tá dentro da sua casa, ninguém manda, quem manda é você. Uhum. E aí gera umas bizarrices. Eu sei uma história real, de um membro dessa denominação, que uma irmã foi fazer faxina na casa do pastor, que pregava que não se podia ter televisão em casa. Aí em frente à cama tinha um guarda-roupa muito grande, ela abriu para limpar, quando abriu tinha uma televisão lá de, sei lá, 60 polegadas enfiada dentro do guarda-roupa para o pastor poder assistir da cama, entendeu? Aí, hipocrisia, né, cara? Eu já conheci pessoas que faziam exatamente isso, porque a denominação que ele frequentava não poderia ter TV, e ele tinha realmente dentro do guarda-roupa. Aí só saía na época era mais antigo, né? Então tinha uma TV de tubo ainda, né? Uhum. E aí saía um fiozinho que ele saía bem escondido assim por trás, ia lá pro telhado para melhorar o sinal, né? Porque ele não ia colocar uma antena em cima da casa dele também. A antena ficava na casa do vizinho, ele pediu lá. Deixa eu botar aí. E é isso, assim, procurava maquiar aquilo que ele... No fundo, ele não achava errado. Não era nem que ele sentia que era, não, é pecado. Ele sabia que se as pessoas da igreja dele soubessem, isso ia dar problema para ele. Mas, enfim, né? Cara. Eu acho também que era isso, mas... E essa questão dos Amish aí que a gente estava falando de se negar a usufruir da tecnologia e tal, cara, isso vai muito de encontro, cara, o próprio crescimento do cristianismo, assim, porque lá na época de Jesus a gente via que ele usava aqueles rolos, né, com escritos e tal. Pega o rolo lá do profeta Isaías, né? Pergaminhos. Que eram rolos, na verdade, né? E abria para ler aquilo e tal. Já na época de Paulo, a gente vê lá escrevendo as cartas. Não sei se a carta era um pergaminho propriamente dito, mas com o tempo foram surgindo os copistas, né, que reproduziam aquelas cartas para mandar para diversas igrejas, diversos locais e tal. E a gente chega lá na frente na invenção da imprensa, né, por Gutenberg. E aí, cara, depois que fez aquilo ali, cara, pôde produzir a Bíblia em massa,
né? Com a tipografia ali e tal. Então, assim, mais um fator assim, de evolução da tecnologia e como que isso foi benéfico para o meio cristão, né? Saiu a Bíblia sai do controle da Igreja Católica, onde o padre rezava a missa em latim, cara, onde ninguém entendia absolutamente nada do que estava sendo lido, né? E populariza as escrituras e tal. Então, assim, bons exemplos, né? Nem só isso também. A questão da imprensa, a do Gutenberg, ela revolucionou economicamente a questão dos livros, assim. Então, se você pensar que ali, antes da imprensa, um livro poderia custar facilmente 6 meses de salário de alguém, né? Um salário, né? E depois dela passou a, sei lá, valer o equivalente a, sei lá, 6 dias. E depois, mais para frente, é o equivalente a 6 horas de salário de uma pessoa. Então, você vê uma diferença aí que... Por isso a popularização da leitura se tornou muito grande. Porque as pessoas, antes que tinha algo que era praticamente impossível de se alcançar, que era comprar um livro, né? Independente que seja a Bíblia, que seja qualquer outro tipo de livro. Mas ela passou a ter acesso. Não, eu preciso ler, eu quero ler isso e se eu trabalhar 6 horas, eu consigo já comprar. Antes você teria que trabalhar 6 meses. Olha a diferença. Para você ter essa evolução aí foi um processo também, né? Porque o que acontece? O latim, essa parte da história eu gosto muito, então eu vou falar aqui. Uhum. O que acontece? O latim, ele não, foi se ensinado que o latim naquela época era língua de rico, né? Mas não, era uma língua acadêmica. Então você tinha muitos livros acadêmicos que eram em latim. Então os padres rezavam as missas em latim porque eles eram também considerados acadêmicos. E era a língua que estava os escritos. Quando Lutero chegou e traduziu para o alemão, isso meio que caiu por terra. Quando foi para a questão da prensa de Gutenberg e se distribuiu, você gerou uma demanda das pessoas menos abastadas de terem que aprender a ler, porque eles não tinham essa necessidade. Porque livros eram algo estritamente de quem, como o Chico falou, de quem tinha dinheiro, de quem podia pagar. Então, quando você tem um barateamento daquele produto, vamos chamar de produto, tá? Você tem um barateamento daquele produto, você gera uma demanda, que é o quê? As pessoas terem que aprender a ler. Uhum. Aí você tem outra questão, que é as pessoas tentando fazer esses aprendizados, as pessoas tentando sair da lida, ou então mandando os filhos para tentar estudar em outros locais, que eram locais de igreja, que a igreja também tinha essa questão de tentar educar as pessoas para poder que as pessoas conseguirem ler. Então você gerou essa demanda e foi um processo assim na história da humanidade. Exatamente. A gente fala da questão da imprensa, e a gente não imagina e falar, beleza, foi uma evolução, e a gente, como cristão, sempre pensa na questão da Bíblia, né? Que não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros livros ali que o Gutenberg imprimiu. E popularizou demais, né? Mas é uma evolução, tanto economicamente quanto socialmente para aquela geração toda. Não só para aquela, mas para toda a geração que veio na sequência. Até nós somos influenciados muito hoje por causa disso. E vamos dizer assim, falando em tecnologia, que muito da revolução digital que acontece hoje é derivado daquela situação, né? Porque popularizou tanto conhecimento para as pessoas e que isso veio em cascata a trazer tanta evolução como a gente foi vendo ao longo dos séculos depois disso. É o acesso à informação, né, cara? Que é a revolução que a gente vive hoje. Exato. A gente presenciou a vida analógica, a gente está presenciando a vida digital, onde quem é mais vintage, não vou nem falar mais antigo, quem é mais vintage vai lembrar, existia a Barça, que era um conjunto de enciclopédias gigantescos, onde o cara queria compilar todo o conhecimento do mundo ali. Hoje em dia, você, com o celular mais tosco que ele seja, você consegue ter 1 bilhão de Barças na ponta dos dedos. Olha o Kindle, cara. Olha o Kindle. Pois é, né? cara. Que facilidade, cara. Você botar ali centenas, sei lá, milhares de livros ali A dentro. biblioteca na sua mão. É isso.
É sim. Exato. Cara, exato. eu já falei no programa aí, eu sou nascido em 1978, né? Mas tá velho, hein, cara? Tá Eu tô velho pra velho. caramba, hein? Tá vintage. Velho não, vintage. Eu tô com 46 anos, mas com um corpinho de 45. Isso aí é o alívio que eu tenho. Mas, cara, depois da questão da imprensa, né, dos livros e tal, acho que a humanidade viveu uma nova etapa, assim, de mídia, assim, que foi muito grande no mundo, que foi o rádio, né? Não anotei aqui quando foi criado o rádio, mas, enfim, foi uma mídia, assim, muito forte. E depois a televisão, né? E eu nasço nessa época, cara, em que a televisão era a principal mídia, divulgação para tudo, né? Então a gente tinha esses pastores televangelistas e tal, pregando o evangelho e tal. Mas eu queria saber, só para a gente puxar um pouquinho para trás, eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito dessa era pré-internet, né? Todos nós aqui vivemos, uns mais, outros menos, mas a gente viveu essa época. E como é que era? Qual é a lembrança de vocês de como era a pregação do evangelho nessa época? Por quê? A internet hoje todo mundo tem acesso. Canal do YouTube ali, você vai lá e faz um canal de graça se você quiser. A sua igreja tem canal, tenho certeza. Tem live, tem transmissão, tem tudo. Naquela época a televisão era uma coisa absolutamente inacessível para os meros mortais, né? Você tinha que pagar lá muito dinheiro para um canal de televisão para produzir um programa e tal. E nem se tinha essa abertura toda, né? Às vezes nem pagando você conseguia. Então, assim, como é que era na realidade de vocês? O que vocês se lembram aí de como era pregar o evangelho fora das paredes da igreja na época de vocês aí? Então, cara, eu já fiz muito esse evangelismo de impacto, né? Isso foi uma coisa bem dos anos 90, né, Will? Evangelismo de impacto. Eu vou te falar que o termo sim, só que como eu me converti em 2002, mais ou menos, eu tava um pouquinho antes de entrar na faculdade, 2001, 2002, por aí, você tinha essa questão de você fazer evangelismo nas praças, em momentos de alto movimento. Você tem a questão de fazer evangelismo no trem, que era muito comum e era amplamente aceito. Sendo bem franco com vocês, era amplamente aceito. Depois Era mesmo, cara? era mesmo. Você percebia assim, uma aprovação nos ouvintes? Aprovação, assim? cara, era tranquilo, entendeu? E você via não só aprovação nos ouvintes, como você via pessoas defendendo quem estava pregando. Como eu já vi pessoas me defendendo. Tipo assim, o cara virou e falou assim, pô, o cara tá pregando aqui, eu era muito novo, né? O cara tá pregando aqui no trem, aí virou a moça pra ele e falou assim, poxa, mas é impressionante ver um jovem dessa idade pregando o evangelho, podendo estar fazendo qualquer outra coisa. Aí o cara ficou mal, entendeu? Então, você tem esse viés de que as coisas, vamos botar assim, não que o Brasil foi um lugar muito seguro, mas hoje em dia as pessoas elas preferem fazer transmissões da segurança de sua casa do que chegar numa praça e ficar submetido a situações, sabe? Eu penso muito E nisso. a gente vê casos até de violência ultimamente aí, né? Exatamente. Pregadores na Quando rua. surgiu a lei no Rio de Janeiro impedindo as pregações nos trens, aí as pessoas se tornaram um pouco mais corajosas. Eu senti isso. As pessoas se tornaram um pouco mais corajosas, as pessoas se tornaram mais agressivas ao evangelho. E, cara, nada de anormal, né? Porque o evangelho ele é perseguido desde sempre. Eu fico pensando que hoje em dia existem movimentos para tentar cessar a perseguição ao evangelho, mas, cara, o próprio Jesus avisou. Isso, não tem nenhuma novidade nisso. Só que era completamente diferente você sentir as pessoas, eu ia falar se comovendo, mas não é isso. As pessoas sendo tocadas pelo próprio Espírito Santo e você presenciar isso na sua frente. Porque num ambiente de igreja, você tem um ambiente propício a isso. Você pode estar sobre uma iluminação, você pode estar sobre um estímulo, mas você vê uma pessoa que está sentada numa praça, você começa. O Daniel estava nesse dia, do que eu vou citar. A gente fez uma peça na praça. Chegou um jovem para falar com a gente. Eu e o Daniel ficamos quase 2 horas conversando com ele. E, cara, o Espírito Santo tocou ele tão profundamente, cara, que o cara falou que ele ia sair do tráfico. Ele era uma pessoa do tráfico de drogas, estava foragido. E ele falou que iria sair do tráfico. Que legal, cara. Entendeu? Então, e o cara tava numa praça, parado. Tava encostado num poste, longe da gente pra caramba. E depois ele chegou e conversou.
Então, hoje em dia, cara, é muito difícil você ter os cristãos mais novos terem essa experiência, sabe? Você tem muita fabricação do mover do Espírito Santo, mas eh, essa experiência do Espírito Santo tocando de forma simples, que é o Evangelho, forma mais simples, forma mais pura, é um pouco mais difícil, mas eu entendo que isso é um sinal dos tempos, cara. É um sinal dos nossos tempos. A gente estava falando antes, em off, né, antes da gente começar o programa, eu e o Chico aí, a respeito da questão da tecnologia, né, Chico? Que aproxima, né, em muitos sentidos, mas afasta em tantos outros, né? Isso. E eu penso que até essa questão do Will, de falar de a gente pregar na rua, uma pessoa na praça e tal, eu acho que com a chegada da tecnologia de redes sociais e tal, que facilitou o contato ali, né, de texto, dificultou muito essa questão de você ter contato tete a tete com alguém, numa praça, num ônibus, assim, igual a gente via histórias, assim. Eu acho que a sociedade hoje, ela anda mais fechada ali dentro dos seus smartphones, mais individualista. E nós fazemos parte dessa sociedade, consequentemente, acho que a gente se sente meio tolhido de fazer esse tipo de evangelismo, assim, pessoal, com desconhecidos, sabe? Não sei se você concorda. Não, eu concordo. Eu acho que... Bom, e a gente está levando isso para as próximas gerações que não veem exemplo nenhum em fazer esse tipo de coisa, né? Ou seja, se eles não vêm fazendo, eles não vão repetir. Eu fazia porque as pessoas mais velhas da minha igreja saíam para evangelizar com folheto na rua, né? As pessoas mais velhas saíam evangelizar na rua. Eu lembro que uma lembrança de infância que eu tinha era de um senhor que ia tinha uma praça aqui na cidade em que tinha não era bem um coreto, tinha um pergolado, tinha um elevado e um pergolado assim. E esse senhor, ele ficava ali, ele colocava a sanfona dele e começava a cantar e tocar uns hinos ali, sabe? Uns louvores e tal. E aí ele pregava. Ele sempre trazia uma pregação depois. Ele usava a sanfona para chamar atenção e depois ele fazia uma pregação. E eu lembro, isso antes de eu começar a ir na igreja, antes de minha mãe começar a ir também. Aí minha mãe sempre falava, eu falei para ela um dia, tem um homem que toca sanfona lá na praça e tal. Aí ela falou, quando você ver ele lá, fica lá ouvindo, é bom você ouvir essas coisas, né? E eu lembro, eu tenho essa lembrança, eu devia ter pelo menos, uns 7, 8 anos, mais ou menos, eu era bem pequeno. E assim, e com o exemplo dele, muitas pessoas também faziam a mesma coisa. E eu achava aquilo muito bom porque, de uma certa forma, eu fui evangelizado. Aquela semente que ele estava falando, que ele estava pregando, ela entrou no meu coração e, óbvio, não foi ele que colheu, vamos dizer assim, mas ele plantou, né? E Deus deu o crescimento. É como a Bíblia diz, né? Um planta, outro rega e outro que vai colher. Muitas vezes o evangelho que eu falo, você vai pregando para uma pessoa e você vai falando com ela. Isso estou pensando pessoalmente, né? Estou nem falando agora de questão de acesso via tecnologias mais modernas, assim. Eu estou falando de contato mesmo, daquela pessoa que trabalha comigo, daquela pessoa que eu convivo diariamente. Você vai falando uma coisa, você não vai... dificilmente ela vai se ajoelhar ali na frente e falar, eu quero aceitar a Cristo. Mas aquela semente está sendo plantada, o evangelho está entrando naquele coração. E depende daquele coração estar no momento fértil. Pode ser que naquele momento estivesse seco, mas a semente está lá. E quando cair a chuva, que eu costumo falar que é o Espírito Santo, porque é ele que vai dar esse crescimento, quando a chuva vem e encontra aquela terra seca e aquela terra ela fica própria para o crescimento, a semente que estava lá, ela vai florescer. Então, eu penso por esse lado. Às vezes a gente fica se esquivando de, às vezes, tete a tete, né, como você mesmo falou, a gente falar do evangelho e esquece o valor que isso tem. Esquece o poder que isso tem, porque a gente acha que é nós que fazemos alguma coisa, e não somos nós, é Deus que faz a transformação das vidas. Então, assim, eu lembro quando, sei lá, vamos falar aqui de 20 anos atrás, um pouco mais até, a gente eu ia para a igreja de manhã, tinha escola dominical, tinha oração de manhã, às 7 horas,
Aí, às 8 começava a EBD, aí ia mais ou menos até umas 10 horas. Aí, após isso, tinha ensaio do grupo de jovens. Isso eu estou falando num domingo. Aí, após o ensaio do grupo de jovens, a gente ia sair para fazer evangelismo em algum bairro da cidade. E aí era aquele evangelismo tradicional, de tanto de panfleto para você, um tanto de folheto para você, saía de 2 em 2, ia batendo nas portas e chamando, falou, quer ouvir um pouco da palavra de Deus? Toma um folheto. E encontrava a pessoa na rua e falava. Não tinha um preparo gigantesco, não era um conhecedor da palavra. Se encontrasse alguma dificuldade ali, eu ia ter que chamar alguém mais experiente, porque eu só estou aqui para falar o que está no panfleto, eu só estou aqui para falar o que está no meu coração naquele momento. E muitas vezes fazia isso. Aí saía dali, aí voltava para a igreja, porque tinha ensaio do coral. Às vezes eu tomava banho na igreja, né, para poder fazer isso. E ia para o ensaio do coral para depois já ir para o culto à noite ainda. E esse era o domingo. Gás de jovem na igreja. Exato, tinha meus 17, 18 anos, estava no pique enorme, assim. E era muito bom, assim, de uma certa forma, esse contato que o próprio Will estava falando, de você ver ali nas pessoas, você está falando do evangelho e muitas vezes, óbvio, você encontrava muita resistência, né? Tinha gente que falava, eu não quero saber disso. Tinha gente que rasgava o panfleto e jogava na sua frente. Mas tinha muitas pessoas que você estava falando e você via que aquela pessoa estava carente de uma palavra. Estava carente do evangelho de Cristo. E aí você falando, você via que o olho daquela pessoa estava brilhando e você sentia que Deus estava falando com ela. Não era naquele momento que ela se transformava, mas muitos já pediam o endereço da igreja, falaram, não, eu vou lá na igreja qualquer dia. E sempre no panfleto estava lá o endereço carimbado, que a gente carimbava antes, né? Tinha um espacinho para carimbar o endereço, a gente carimbava. E essas pessoas às vezes apareciam na igreja, às vezes iam numa outra igreja que era mais perto da casa dela. E a gente, de uma certa forma, via pessoalmente essas transformações. Coisas que a gente não consegue talvez ver muito hoje por causa desse afastamento. O evangelho continua sendo pregado, as pessoas continuam tendo o coração transformado, mas a gente está um pouquinho afastado disso que está acontecendo. A gente continua acionando, mas a gente não vê, às vezes, a ação acontecendo por causa dessa distância que a tecnologia causa, né? Uhum. Eu tenho lembrança, cara, na minha adolescência, a igreja alugasse um caminhão, aqueles caminhões, que a caçamba lateral dela, eles soltam uns pinos, né, e a lateral abaixo, ela ficava igual um palco. Você abre, né? Isso. E a gente fazia culto ao ar livre. Assim, a gente arrancava tudo dentro da igreja, né, os instrumentos e tal, botava ali, fazia um louvorzão, depois tinha uma pregação. E, cara, eu achava muito legal, assim, que a rua inteira, nas proximidades da igreja, né? Os vizinhos que não eram da igreja, assim, pegavam suas cadeiras, assim, colocavam no portão e sentavam e ouviam a palavra, ouviam a pregação, ouviam os louvores, assim, aparentemente com um bom coração, assim, dava a impressão de que estavam gostando daquilo que estava acontecendo ali, né? Receptivos, né? Receptivos. Exato. A palavra é essa. E, cara, é legal, né? Quando a gente olha para trás, assim, traz um sentimento saudosista, assim, bacana, né, dessa época, como o Chico falou aí, a gente todo jovem aí, na flor da idade, né, disposição. Cheio de energia. Mas, cara, fato é que não é a tecnologia, é usar os meios que estão disponíveis, independente de quais forem para pregar o evangelho, né? Numa época pré-internet, alguém como o Will ia pro trem, cara, pregar dentro do trem. Exato. Né? Exato. Jogar semente, folheto, ar livre, né? Então, obviamente, isso não exclui o fato de que a gente deveria estar fazendo isso, pelo menos, com aquelas pessoas que a gente tem mais proximidade, né? Como eu disse, a gente vive numa época meio esquisita, mas a gente tem convívio com pessoas no trabalho, na família, né? E a gente deveria continuar tendo esse cuidado. Mas aí as coisas evoluíram, né? E a gente chegou na era digital, né, cara? E aí, quando a gente olha hoje a quantidade de ferramentas que a gente tem à mão, não só para pregar o evangelho propriamente dito, mas até para trabalhar no ensino da palavra para cristãos dentro da igreja, sabe? Às vezes nem sempre para fora, mas até para dentro, pessoas que
se encontram às vezes acamadas, pessoas que estão doentes, conseguem hoje não participar da comunhão, mas pelo menos assistir o culto, né? À distância, estão lá nas suas casas lá e tal. Então, assim, cara, são N ferramentas que a gente tem, mas às vezes me dá uma impressão de que essas ferramentas são subutilizadas. Sabe, a gente tem tanta coisa para levar a palavra, tantos meios, e às vezes me parece que a gente se contenta a usar meia dúzia deles. E sabe, e parece que espera que as pessoas venham até nós, que as pessoas, sei lá, assistam a transmissão da minha igreja lá no YouTube por um acaso e vão parar lá na minha igreja. E isso parece que deixa a gente mais amortecido, deixa a gente mais preguiçoso em relação à pregação do evangelho. Porque as redes sociais, cara, elas não existem só as redes sociais da minha igreja, sabe? Não existe só os programas que a minha igreja usa. Eu uso um monte de aplicativos, vocês usam também. Mas a gente às vezes deixa na conta da igreja para utilizar isso. A minha questão é, para vocês parece que a tecnologia farta que nós temos hoje é subutilizada no intuito da pregação do evangelho? Cara, vamos botar assim, eu vou te dar um exemplo para poder iniciar minha fala. Quanto tempo você gastava numa locadora escolhendo um filme? Sei lá, uns 40 minutos. 40 minutos. Até porque você não sabia, às vezes, o filme que você queria assistir quando você ia na locadora, né? Isso, mas alguém chegava, te indicava, tu tava lá de boa. Uhum. Hoje a gente passa horas zapeando a Netflix e a gente não sabe o que a gente vai ver. Concordo. A gente passa muito mais tempo zapeando a Netflix. O que eu tô querendo dizer? A gente tá vivendo num mundo atual onde tudo é muito rápido. A gente tá com uma alta absorção. A gente tá hiperestimulado, acho que é a palavra. A gente tá hiperestimulado o tempo todo. Cara, quanto tempo é que eu parei com o Instagram, graças a Deus. Mas quantas horas a gente gasta lá zapeando pra cima? Só no feed, né? Só zapeando pra cima. Só feed. Vídeos de 20 segundos, vídeos de 30 segundos, vídeos de 40 segundos. Entende? Quanto tempo a gente gasta nisso? Sei lá, tem gente que eu conheço que gasta 4 horas. Tipo assim, vai dormir muito tarde por causa disso. Trazendo para a realidade da igreja. Uhum. Essa questão da hiperestimulação não tem como não inundar a igreja. E se esperar que você fale uma vez do evangelho, a pessoa se converta. Ou que você pregue uma vez, ou lance um vídeo, e você espera tenha a expectativa de que a pessoa venha na sua igreja. Sendo que hoje, como você falou, 1 milhão de igrejas estão no YouTube. Então, essa sensação de retorno rápido, infelizmente, invadiu as igrejas também. E essa é que é a parte ruim. Por quê? O evangelho, ele não é um trabalho de demolição de prédio. É um trabalho de arqueólogo. Você vai ali, limpa, aí eu chego e limpo um pouquinho mais, pregando o evangelho, óbvio, né? Chico vai, aí daqui a pouco uma terceira pessoa, daqui a 2 anos, prega a palavra, o Espírito Santo convence da ajuda do pecado do juízo. Quem plantou? Não sei, cara. Quem plantou foi eu, foi você, não importa quem plantou. Só que é algo que leva tempo. Você não tem coisas instantâneas. E até hoje, cara, as pessoas enxergam como se a conversão de Paulo fosse um negócio hiper instantâneo. Sendo que existe um período de 12 anos entre a primeira ida missionária dele e quando ele desceu das paredes lá de Jerusalém para poder ir embora, que ele estava sendo pronto para ser morto. Existe um espaço grande de tempo desse cara se preparando. Então não é bem assim que funciona, sabe? Desintoxicar dessa hiperestimulação que a gente vive hoje é muito difícil. É muito difícil. Isso inunda a igreja absurdamente, infelizmente, cara. Infelizmente, assim que tá funcionando. Cara, igual o pastor Mirim, que eu vi uma pessoa comentando sobre. O que Deus tem para fazer na sua vida não é depois, é agora. Pô, como assim, velho? Como assim? Então você esquece Jeremias. Você esquece Ezequiel. Você esquece Davi. Uhum. Jesus não nasceu glorificado. Ele passou 3 anos. Ele passou por uma vida inteira de 33 anos até ser glorificado. Sabe? Então, cara, esse imediatismo, ele tem inundado nossas igrejas, infelizmente, cara. Então é mais fácil você pregar e você falar que as pessoas vão receber agora de Deus, porque o que Deus tem para elas é hoje, do que, cara, Deus vai trabalhar no seu coração até o último dia da sua vida. O que é mais popular?
que a pessoa vai receber hoje. É o que mais pega, entendeu? Cara, eu penso que às vezes, quando a gente fala assim de tecnologia, a gente estava falando de transmissão da igreja, né? De repente a página de Instagram da igreja e tal. Às vezes parece que a gente confunde, cara, o uso da tecnologia com o uso de rede social para divulgação de alguma coisa, tipo um vídeo, uma foto, alguma coisa assim e tal. Mas a gente estava falando também, cara, sobre a questão de como que a tecnologia uniu as pessoas. Então, tipo assim, o WhatsApp é uma rede social. É basicamente uma ferramenta de comunicação, né? Eu não considero rede social, mas ok, depois eu explico isso. Que seja, beleza. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que, se eu vou fazer um vídeo lá, falando de Jesus lá, fazer um videozinho lá no Canva, lá com uma câmera passando em cima da montanha, aí eu boto um texto bíblico lá e tal, estou evangelizando. Beleza, pode ser que alguém leia aquilo ali, seja movido pelo Espírito Santo. Eu faço isso no Resistência às vezes, né? E seja porque não é por convencimento humano, né? É por obra do Espírito Santo. Cara, mas eu digo assim, no sentido da tecnologia ser subestimada, quantas vezes você pegou o seu WhatsApp para aquele amigo que você não encontra na praça, que você não encontra nas ruas, igual acontecia lá na época de Paulo, ou nos anos 90, como o Will estava falando, ou no trem, e, cara, e mandar uma mensagem para esse amigo voltada para a palavra de Deus, voltada para entrar de repente, uma conversa, para trazer uma questão que vai entrar num assunto e tal, e que você tenha a oportunidade de falar de Cristo para aquela pessoa. Sabe, porque se a gente não encontra as pessoas mais pessoalmente, essa coisa de visitar o outro, de estar em casa, que você ia à tarde sentar no sofá da casa da pessoa lá, conversava sobre um monte de coisas, e aí, de repente, em dado momento, a pessoa vai falar sobre o problema dela e tal. E aí sim você poderia falar de Cristo para ela. Mas como isso não acontece muito hoje, cara, eu percebo que a gente não faz um bom uso da tecnologia nesse sentido, sabe? A gente simplesmente se abstém. Porque deixa, porque alguém vai falar, porque a pessoa tem que ver. Ou então vai lá na minha igreja. Se a pessoa não for na minha igreja assistir um culto presencialmente, ela não é exposta às questões que realmente importam, as questões eternas, né? As questões de vida eterna e de morte eterna. Então, assim, nesse sentido, eu penso que muitos cristãos assim são negligentes, tendo uma ferramenta tão boa na mão, de acesso tão rápido, tão direto, e eu sinto que negligenciam, sim, nesse sentido. Não sei se eu me fiz entender, mas acho que vai um pouquinho diferente do que o Will falou. Não diferente, discordando, tá? Indo para uma outra vertente, que eu quero dizer. Não, olhando por esse lado, você tem a razão, até porque eu acho que isso é muito comum. É que assim, a gente fica num limbo de não ficar, como que eu vou dizer? Eu não sei se é exatamente isso que você falou, mas, por exemplo, tem o meu Facebook, tem o meu Instagram. Eu posso escolher para usar a minha conta do Instagram exclusivamente para pregar o Evangelho. Sei lá, todas as pessoas que me seguirem vai ouvir sobre o Evangelho, porque eu vou postar versículos, eu vou postar pregações, eu vou postar louvores, então vai ouvir o Evangelho. É uma opção, não estou dizendo que tem que ser assim, né? Mas... Exato, Porém, de uma certa forma, hoje em dia, isso atrairia pessoas que já estão dentro daquele nicho evangélico. Então, quem vai querer ouvir pregação são pessoas que já ouvem pregação. E alguns vão estar ouvindo para julgar, outros vão estar ouvindo porque acha bom, outros vão estar ouvindo para ver qual é, né? Ou sei lá. Então, quando você... Falando em rede social, às vezes a gente tem esse problema, porque ela própria segmenta, ela segrega as pessoas que estão ali. Então, se eu começar a falar da Bíblia, ele vai trazer para aquela postagem pessoas que querem ouvir falar sobre a Bíblia. O próprio algoritmo vai fazer isso, né? Exatamente, ele mesmo vai fazer isso. E eu não sei até que ponto... lógico, não vamos limitar o poder de Deus aqui, a gente só está falando de tecnologia e números e tal, mas eu sei que Deus pode quebrar o algoritmo do Instagram e levar para onde Ele quiser, tá? Não estou limitando Deus nisso não, porque eu não tenho como limitá-lo. Mas se você pensar em estratégia, por exemplo, é muito mais válido eu ter um Instagram que, sei lá, eu falo do meu dia a dia, eu utilizo o meu Instagram da forma... normal, que uma pessoa
que uma pessoa, um civil, vamos dizer assim, vai utilizar, né? Tipo, eu posto um vídeo do meu cachorro, eu posto uma foto do meu prato de comida, sei que não fazem mais isso, mas enfim. Porque outras pessoas vão chegar, outros públicos vão chegar, que estão interessados em coisas variadas, e ali, de repente, eu posso embutir o evangelho em alguns momentos. Né? Porque esse público que está sendo trazido pelo algoritmo vai receber isso que não estaria indo de encontro a ele por conta dessa diferença de interesses. Né? Então, eu penso assim, às vezes, não é que a gente subutiliza, e eu estou falando de uso estratégico das redes sociais, é uma coisa. Né? Mas eu concordo com você em que as pessoas não têm exatamente essa estratégia. Só usa da maneira que ela lhe convém. E, sei lá, pregar o evangelho é a última coisa que ela pensa em fazer com a rede social dela. Né? Eu tenho medo porque, assim, o que a Bíblia diz? A boca fala o que o coração está cheio. Né? Então, se ela não fala do evangelho em locais que ela está, seja no trabalho, seja na rede social, seja, às vezes, até na igreja, é sinal que o evangelho não está no próprio coração dessa pessoa. Então, quando nós estamos cheios do evangelho, da palavra de Deus, nós estamos cheios de Deus, isso tende a transbordar na nossa vida. E isso vai aparecer em todos os lugares que eu estiver. Né? Então, se isso talvez não acontece, o problema talvez é mais embaixo. Assim. Não é que eu subutilize a minha rede social, é que talvez eu não queira falar de Deus ali na minha rede social, porque eu mesmo talvez não queira ouvir sobre isso. Entendeu? Não é um assunto que me interessa, né? Não é um assunto que me interessa, não acho que eu devo tratar disso ali. Então, eu acho que a gente tem que pensar exatamente sobre isso. Se transborda Deus na minha vida, Ele vai estar presente em todos os lugares que eu estiver. Ele vai transbordar em mim em todos os momentos da minha vida, em todos os locais que eu vou estar. Então, seja na rede social, seja na escola, seja no meu trabalho, seja na rua ou na fila do mercado. Na fila do mercado, com certeza. Cheio de easter eggs hoje aí. Só quem ouve o RP que vai saber. Mas a gente está falando assim para fora, né? Pregação do evangelho, das pessoas que seguem a gente, se elas conhecem a nossa fé, em redes sociais e tal. Mas a tecnologia, cara, vai muito além disso. Olha o proveito que o cristão hoje pode tirar. Pessoalmente, tá? De podcast, de vídeos, né? Diria até sites e tal, blogs, mas hoje isso já está muito em desuso, né? Só se for uma coisa muito específica para você entrar num determinado site, pesquisar um texto e tal. Mas, cara, livros digitais, aplicativos, cara, aplicativo da Bíblia, aplicativo de leitura bíblica em um ano, a caixinha de promessa agora, até o próprio aplicativo da Bíblia tem o negócio de caixinha de promessa, né? Todo dia ele te dá um versículo ali para sua reflexão e tal. Mas, cara, depende de querer, né? Então, assim, ninguém pode hoje alegar assim, não, eu não sei isso porque eu não fiz uma faculdade de teologia, né? Hoje, qualquer assunto que você quiser, cara, tem gente pregando, tem gente ensinando, tem seminário online. E voltando para a questão do para fora, a questão do evangelismo, até nessa época em que a gente vive, onde não há muito esse contato de estar frequentando a casa um do outro e tal, cara, a transmissão online, cara, os meetings da vida, né? Cara, são excelentes até para discipulado. Imagina você tem alguém querendo aprender mais da palavra, você poder fazer isso uma vez por semana com a pessoa online. Né? O ouvinte não está vendo a gente aí, está ouvindo a gente nesse momento, né? Mas a gente está gravando aqui com câmera. Né? Chico lá em Jaú, na casa dele, o Will lá em Belo Horizonte, eu aqui em Nova Friburgo, a gente está aqui, cara, se vendo, conversando. Por que não fazer valer isso para poder expandir o reino, né, cara? Levar a Cristo a outras pessoas. É nesse sentido todo que eu falei, que eu digo que eu pessoalmente sinto que a tecnologia ela é subutilizada pelos cristãos, cara. Cara, eu acho que depende um pouco. Por que eu vou falar isso? Com relação a essa questão que você está falando, de se comunicar, discipulado à distância. Aqui no Rio, a gente não tinha, pelo menos eu não tinha muito esse costume, né? Aqui, todos os discipulados ocorrem online. Ah, é? Na igreja que a gente está frequentando, como é que eles estão fazendo, né? Como a igreja é menor,
eles conseguem se reunir na casa de um, de outro, mas quando, sei lá, um não pode, cara, fica online. É comum agora, por exemplo, a Oitava Presbiteriana, que é uma igreja gigantesca, que eu calculo que sejam quase 10 mil membros. No domingo ele tem culto de 2 em 2 horas. É mesmo, São cara? quase 10 mil membros. É muito grande. Você não tem Caramba. noção, assim, é muito grande. Eu já achava a igreja Batista da Lagoinha grande. E lá é bem maior. Então é uma igreja gigantesca. E você não tem como ter presenciais ali. Então eles se separam em pequenos grupos de ensino, né? Células, na verdade, isso que é isso, são pequenas células, que eu acho que as células é um recurso que é muito usado aqui em Belo Horizonte, em todas as igrejas, Uhum. e faz-se online. A questão de para a pessoa se batizar, é online. Tudo é online. Então, a escola bíblica dominical, que a gente, no Rio, a gente tem muito esse costume, né? Não sei como é que é em Jaú, Chico, mas a escola bíblica dominical era um negócio sagrado. Terminava o culto de manhã de 1 hora e você ficava 1 hora e meia dentro de uma sala aprendendo. Isso foi aqui em Belo Horizonte, foi deslocado para o meio da semana e as escolas dominicais, cara, são pouquíssimas igrejas que tem. Essa parte de ensino mudou-se de dia, mas continua com a mesma ênfase, tem até mais tempo. Começa às 7 e termina, sei lá, 9, 9h30, 10 horas, dependendo. Uhum. É interessante isso. Então, eu acho que isso depende do lugar e depende também de questões de poder aquisitivo das pessoas. Tem uma série de variáveis. Essa é de variáveis. Então não é tão preto no branco isso aí, não. É, assim, eu falo, eu não tenho uma pesquisa a respeito disso, né? Não, eu sei, com certeza não tem. Não tem. Sua bolha, né? Cada um na sua bolha, então, assim, dentro da minha realidade. Não, Até sim. a questão da escola dominical, assim, para mim isso é muito real, cara, de que muitas igrejas aboliram a escola dominical, né? As tradicionais ainda mantêm, né? Acredito eu. Mas eu percebo, assim, na minha própria igreja, que é uma igreja de tamanho médio, que tem o culto ali da manhã e tal. Acabou o culto, vai lá, o pastor encerra, faz os anúncios e tal, e nós vamos para as classes. Tem bastante gente nas classes, mas tem muita gente que vai embora. Uhum. Né? Sei que tem particularidade, tem casos e casos, tem gente que não pode, gente não estou no coração das pessoas. Mas sempre tem gente que foge. Sempre tem gente que foge, cara. Eu ficava catando adolescente na borda da igreja. Mas quando eu era mais jovem, assim, a impressão que eu tinha, assim, é de que a esmagadora maioria ficava para o estudo bíblico. Sim. E tal. Então, assim, se não há interesse em participar de um estudo bíblico também presencial, né, tá ali tete a tete, todo mundo junto ali e tal, por que haveria também de fazer isso online? Sabe? Eu acho que o negócio é muito mais profundo, sabe, do que simplesmente assim, não usa tecnologia para isso. Assim, acho que é um desinteresse, né? Concordo. Esse teu desinteresse, você tem que hoje em dia pensa-se muito em performance, né? Em qualquer âmbito. Então a pessoa não pode perder tempo. Entendeu? Tem gente que não consegue ficar, cara. Tudo muito rápido, tudo TikTok, tudo muito rápido. Tem gente que não consegue ficar sentado, cara, pra ver um filme. Uhum. A minha filha, é que a gente, vamos botar assim, meio que disciplina ela bem com relação a isso. Mas às vezes ela não tem paciência pra ver um filme de 2 horas. Entendeu? Até hoje eu não assisti Duna parte 2 por causa disso. Eu não assisti porque é chato mesmo. Então, eu ia falar isso. Não, parte 2 é boa, cara. Parte 2 é boa. Cara, eu tentei, viu? Mas eu acho que, pra mim, ele vira uma série, porque eu tenho que assistir vários dias, assim, porque... A prestação, né? É a prestação. Cara, Senhor dos Anéis tem quase 4 horas aqui, e a gente assistiu... Mas é o Senhor dos Anéis. Eu sabia que vocês iam fazer isso. Não, Senhor dos Anéis, eu assisto a trilogia em sequência. Agora a Duna... Em sequência, Chico? Em sequência. Coloca lá 9 horas, beleza. Me dá um copo d'água e uma batata frita. As versões estendidas, vamos pra 12. Todas as versões estendidas, vamos lá. E, cara, vocês estão falando aí O Will tava falando a questão da rapidez das mensagens, ninguém tem paciência pra nada, né, e tal. E, cara, e a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que ela é profunda. A mensagem básica ali, se você for descrever em 3, 4 linhas ali, beleza. Mas pra pregação do Evangelho, ela demanda um pouquinho mais, né, cara? Um pouquinho mais de profundidade. Né? E, cara, como lutar contra a superficialidade em tempos em que tudo é TikTok, cara? Como é que a gente briga contra isso? É difícil. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Trabalhei com uma policial esses dias e ela estava dizendo lá, eu gosto muito de um podcast, não tem aquele livro... Eu não vou falar o nome do livro não para não divulgar, porque Já sei qual livro que é, eu sei o que é.
Café com Deus. Obrigado, Chico. Cara, é teologia ruim. É teologia ruim. Atirem as pedras aí. Mas ela falou assim, acho que é um podcast do Café com Deus e tal. E tem umas mensagenzinhas lá que o pastor lê e tal. Aí ela abriu o aplicativo do Spotify para eu dar uma olhada e era coisa assim de, 7 minutos, 8 minutos. Aí eu falei assim, é mesmo? Poxa, que legal e tal. E eu tenho um podcast também, cara. Sério? Eu falei, tem mais de 10 anos já. Cadê? Aí abriu lá. Quando olhou, viu assim um episódio de 1h40. Falou assim, nossa, me ajuda, cara. Me ajuda, eu quero ver seu podcast, mas... Ô, louco. Entende, cara? Como lutar contra isso, cara? Como é que a gente vai ser profundo em tempo de vídeo de 30 segundos? A gente entra numa seara difícil, porque é a mesma coisa quando... aquela questão que a gente fala, né? A pessoa tenta resolver um problema complexo de uma forma simples. E não tem resolução simples para problema complexo. Botando assim um exemplo, né? É como se as pessoas acreditassem que somente Força Armada ou somente educação resolveria o problema da violência no Rio de Janeiro. Sendo que é infinitamente mais complexo do que isso. Entendeu? Então é muito complexo você resolver um problema desse num mundo onde as pessoas são hiperestimuladas, como eu falei lá atrás. Isso é hiperestímulo, cara. Essa pessoa consegue, eu consigo ficar 7 minutos aqui e receber. Mas, cara, as pessoas, temos hoje em dia, infelizmente, especialistas em assuntos no qual elas ouviram durante 10 minutos. Acho que foi o Igor do Flow que falou certa vez assim, eu sou especialista em qualquer assunto por 10 minutos. Sabe, assim... é muito complicado, cara. Como é que você resolve isso? Tanto que o Flow, ele troca de assunto mais ou menos de 10 em 10 minutos, se você reparar os vídeos dos cortes. É mais ou menos isso. Então, cara, como é que você resolve isso? Cara, eu, sinceramente, não tenho uma solução para isso. Talvez a solução não esteja em a gente achar que a pregação do evangelho vai ser feita exclusivamente por rede social. Porque quando a gente fala nessa coisa do feed, a gente está tratando de rede social. Sim. Só talvez esteja no relacionamento pessoal. Precisa-se de algo mais. Né? Precisa talvez sair um pouco. Usar a tecnologia, o WhatsApp é uma delas, eu citei aqui. O Telegram, que seja. E talvez isso seja mais efetivo ali no contato pessoal, mesmo que contato pessoal, no contato com amigos, mas pela tecnologia, né? E menos por redes sociais, talvez. Não sei, só pensando. Como se fosse um back to basics, né? Porque como o Chico falou, quem vai para o Instagram do Resistência é quem ouve o Resistência. Sim. Né? Acredito que a esmagadora maioria das pessoas que seguem ali são cristãos. Né? Então a gente consegue talvez usar um feed para poder edificar a vida de outras pessoas, sabe? Com uma mensagem curta, edificante, que é da palavra, que está falando de Cristo, uma reflexão curta e tal, né? Mas para a pregação do evangelho, talvez não. Acredito eu que se precise de um pouquinho mais de esforço, vamos dizer assim, né? Estamos falando pregação do evangelho ou furar a bolha. Vamos botar desse jeito aqui, que eu acho que fica mais fácil das pessoas até entenderem, né? Uhum. Furar a bolha. Porque a gente tem a nossa bolha, a bolha do Resistência, por exemplo. Como é que a gente fura essa bolha? Se você falar do Resistência, se você falar do Evangelho, se você falar sobre o que é, uma pessoa que nunca ouviu. É uma forma de furar a bolha. Trazendo isso para a questão da pregação do Evangelho. Como é que você chega lá? Eu concordo com você. Você chega lá voltando pro básico, falando de Cristo no tete a tete. Eu acho que não. Então os Amish estavam certos. Não, tô brincando. Tô brincando. É que acho que assim, vai depender muito do que você trata por tecnologia, né? Tecnologia é qualquer coisa que facilita a sua vida, né? Se for pensar na base... Para Paulo, as cartas eram uma tecnologia disponível, né? Exato. O que ele utilizava da mão? O navio era uma tecnologia disponível para levar ele para outros lugares, para a Europa, lá para a Grécia, né? Exato. Assim como o livro era uma tecnologia, os rolos de livro também eram uma tecnologia da época, que eram utilizados. Escrever pergaminho era tecnologia de você arquivar informação. As informações eram arquivadas através de uma tecnologia que era rolo, né? Antes disso, se utilizava oralmente. Outros escreviam em tábuas de pedra, que era uma tecnologia. Então, a tecnologia ela vai evoluindo, e ela está hoje onde a gente está, onde a gente usa redes sociais, onde a gente usa um WhatsApp da vida, a gente usa o próprio... como você estava falando, a gente faz lives da igreja ou fazemos transmissões de coisas que a gente faz, né, em prol do evangelho e tal. Então,
A gente está hoje nesse patamar e a gente costuma achar que estamos no ápice da tecnologia, mas estamos no ápice da tecnologia de hoje. Uhum. Amanhã teremos coisas diferentes. A gente não sabe se amanhã a gente vai treinar uma IA para pregar o evangelho em massa, entendeu? Isso possivelmente vai acontecer. Sem querer te cortar, inclusive está acontecendo agora, eu vi na internet esses dias. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Já sabia que você ia falar já. Pegaram a voz do Billy Graham, do pregador já falecido, né, norte-americano, a imagem dele e colocaram a IA para fazer ele falar com a voz dele um texto que não era dele, era de outra pessoa. Como a gente tá cansado de ver aí artistas que já morreram cantando outras músicas de outros artistas que nasceram ontem, sabe? Igrejas na Europa se utilizam de IA para aconselhamento pastoral. Não querendo entrar no lance da ética e tal, porque eu acho que isso é um assunto que demandaria muita conversa, não sei nem para chegar a uma conclusão, mas pelo menos para debater sobre isso, mas não deixa de ser uma ferramenta. Se você pensar que uma IA ela foi treinada com base em muitos escritos certos sobre o evangelho, em muitos conselhos, em muitas coisas que se baseiam em estudos sobre psicologia humana, sobre a própria Bíblia e sobre muitas outras coisas, ela não estaria apta, você não estaria apto para utilizar ela como ferramenta de aconselhamento? Vamos botar assim, falando como, sei que é da carteirada, mas falando como engenheiro de software, não. Você acha que não? Por quê? Não. A IA generativa, ele é um receptáculo de informações. Ele não formula conhecimento baseado naquilo que você está precisando. Ele formula conhecimento, ele pensa somente na próxima palavra. Ele não raciocina o conselho. Tem muita diferença nisso. Então, toda a IA generativa, ela é excelente. Por exemplo, o ChatGPT. Se você procurar uma coisa sobre direito, cara, é fantástico, porque dificilmente ele erra. Por quê? Tudo que tem de termo de direito, na letra fria da lei, tá ali. Então ele só vai buscando, baseado naquela informação que você deu, ele vai pensando só em formular a próxima palavra. Agora, com relação a aconselhamento pastoral, com relação a diretrizes de psicologia e principalmente questões relacionadas ao ethos humano, ele não tem essa capacidade. Ainda não. Porque ele não raciocina. Ele só pensa na próxima palavra. Tecnologicamente é assim que funciona. Mas eu vou falar assim, talvez o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, uma caixinha de promessas também não raciocina. E ela aconselha muita gente. Eu falo pelo que as pessoas estão buscando hoje. Entendi. Isso é uma tecnologia que pode, de uma certa forma, ajudar muito. Eu falo mais uma vez, sendo bem direcionada. Não estou falando para você abrir um site da igreja, colocar uma IA de aconselhamento espiritual e o pastor abandonar aquilo como se fosse a solução dos problemas da vida dele. Então, não precisa mais ficar lidando com um crente problemático. Concordo plenamente contigo. Eu acho que mais problemático do que ter uma IA que dá aconselhamento é ter um crente que está buscando aconselhamento com uma IA, ao invés de com um irmão em Cristo. Sim. Entende? Eu acho que o problema é maior. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que a gente citou aqui, usava da tecnologia da época dele, que eram cartas, escrevia cartas para a igreja. Mas ele não deixava de viajar para estar com as pessoas. Sim, exato. Perfeito. Ele não deixava de gastar o tempo, o dinheiro, a vida dele viajando para pregar o evangelho para a pessoa. Obviamente, ele não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, usava da tecnologia, né? Pô, bicho, perfeito, mas, cara, perfeito. Se a gente olhar para a tecnologia como uma forma de seguir o fluxo que o mundo atual está e eliminar a convivência com as pessoas, aí eu acho que a gente vai ter um problemão assim em relação. Não, aí a gente está indo na contramão do que a própria palavra diz, né? Da comunhão e de tantas outras coisas. Uhum. Tem igreja online, Chico. Já tem igreja que ela é só uma igreja online. Mas porque existe uma demanda. Esse é o problema. É porque existe uma demanda para isso. Exato, concordo. É uma demanda errada? É uma demanda errada. Porém, ela está suprindo essa demanda que acontece. Infelizmente, acontece essa demanda. Que é o que a IA aconselhadora faria, no caso, para pessoas que estão buscando isso, né? Correto. Então, pensa assim, o exemplo que você deu de Paulo, eu acho fantástico.
Porque ele sabe, de uma certa forma, que a letra era fria. E por mais que seja ele que está escrevendo e as pessoas vão ler aquilo que ele escreveu, ele não sabe exatamente como as pessoas estão recebendo aquilo. Então, a Bíblia é bem clara em dizer que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vale se tratar com ele diretamente. É eu sentar com o Rodrigo e falar, Rodrigo, ó, é isso, o que está acontecendo, sabe, como que está havendo. A gente sabe o tanto de inconvenientes que acontecem quando você manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não entende o que você está dizendo, né? Às vezes a pessoa não entende a intenção, é aquela coisa, o WhatsApp ele não tem sentimento, aquilo que você está escrevendo, você não consegue passar aquilo que você está sentindo. Às vezes um sarcasmo para a pessoa que está lendo aquilo pode parecer que você está dizendo uma verdade para ela. E não, às vezes é só um sarcasmo que você está jogando ou alguma coisa que você está querendo dizer. Agora, quando você faz isso pessoalmente, você transmite isso com muita mais facilidade. A gente está aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Minas, e estamos conversando, né? Em alguns pontos a gente está aqui, de uma certa forma, não discordando, mas complementando um outro, ou talvez trazendo alguma ratificação acerca de algum assunto, porque cada um vai ver de uma maneira. Agora, se o Rodrigo escreve uma coisa, eu escrevo outra, a confusão está armada, né? Agora, se a gente não está aqui pronto a conversar, a debater, isso vai virar uma bola de neve muito grande que às vezes a gente não sabe aonde vai chegar. Então, assim, da questão da IA, eu vejo que, é como eu falei, não é deixar, é utilizar como uma ferramenta. Eu utilizo a inteligência artificial no meu dia a dia, mas eu uso como se fosse, como que eu vou dizer assim, como se fosse um estagiário para mim. Faz aqui, depois eu dou uma olhada, ver se está tudo ok, vejo se é isso mesmo. Se você entendeu o que eu quis propor para você fazer, né? E se deu certo, se não, eu faço as minhas correções, coloco as coisas ali. E eu estou falando de uma inteligência artificial que é utilizada hoje, que há 2, 3 anos atrás nem existia da maneira que a gente vê hoje. Eu não sei como ela vai estar daqui 5 anos, né? Ainda mais com um tanto de evolução que está acontecendo e tão rapidamente. Então, quando eu falo de, por exemplo, de você utilizar essa ferramenta como ou para pregação do evangelho, ou seja, para aconselhamento, é muito plausível no sentido de que é uma ferramenta em desenvolvimento. E a gente não sabe como vai estar daqui a 5, 10 anos, né, Chico, também? Exato. Eu não sei como vai estar daqui o ano que vem. A semana que vem pode ter surgido alguma outra coisa aí que mude totalmente o jogo e fale, poxa vida, é desnecessário o meu trabalho agora. Ou que a gente esteja daqui a 5, 10 anos no mundo igual ao do John Connor, né? As máquinas tomaram conta e... Então, isso só vai acontecer se pegarem uma IA e jogarem no robô. Já falei isso. Se pegarem uma IA e jogarem no robô, isso vai acontecer. Agora... Não, mas já fizeram isso, já. Por que não, né, Elon Musk? Por que não? Respondendo a sua pergunta, Chico, daqui a 5 anos, as IAs vão estar, sei lá, 10 vezes, no mínimo 10 vezes melhor do que a gente vê hoje. Por quê? Qual que é a dificuldade das IAs hoje? Gasto energético com processamento. Os Estados Unidos, principalmente o Google, está investindo bilhões em usinas termonucleares, não, usinas nucleares para geração de energia. Então, você consegue alimentar é tipo Springfield, tá ligado? Uhum. Você consegue alimentar uma cidade pequena com uma usina nuclear. Agora, você imagina você alimentar um data center gigante com essa energia. Então, você consegue subir, agora eu vou ser um pouco mais técnico, né? Você consegue subir o nível de processamento dos processadores para você conseguir alcançar novas formas de você conseguir responder e de você programar a IA, porque a nossa limitação atual é energética. É basicamente isso. Se a gente tivesse energia infinita, a gente já estava com uma IA que se auto-entende, né? Já estaríamos com isso. É o mesmo problema da gente ir para Marte. Hoje em dia, o problema é energia. Cara, se a gente tiver uma IA daqui a uns anos que pegue a voz da gente, igual eu falei o caso do Billy Graham, eu dou só a pauta e ela grava um Resistência aí só pra
Nem pra eu botar no ar, ela mesmo bota no ar, cara, acho que eu Cara, você não precisa esperar anos fazer isso, não. Hoje em dia você já consegue fazer isso. faço igual o Chico, dou só uma analisada pra ver se tá, né, se não tem besteira O que acontece? São 10 anos de áudio. aí. São 10 anos de áudio que a gente tem aqui. Eu um pouco menos, o Chico um pouco menos, mas você tem 10 anos de áudio. Se você carregar esses áudios na IA generativa e ela identificar o seu áudio, quem você é, você passar o texto, Uhum. ela fala. Inclusive já tem, cara. Tem um site aí que ele grava, você manda um vídeo pra ele, né? Ele aprende como você se movimenta, seu rosto e tal, não sei o quê. Ele cria um avatar de você, você manda o texto e ele faz os vídeos com a sua voz e tal. Então, isso agora, em 2025, 2026. 26? Nós estamos em 26. Não, nós estamos em 25. Não, 25, Perdido, o cara. passageiro do tempo. É 2025. A gente consegue, se a gente gravasse em vídeo que a gente está fazendo aqui, se a gente submetesse a uma IA, ela conseguia botar isso em N idiomas. Uhum. E iria ficar super natural. Não vai demorar muito para surgir um Babel Fish, a gente chama de Babel Fish, né? Um peixe Babel que você vai mandar o seu áudio em WhatsApp. Guia do Mochileiro das Galáxias. Um Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Mas isso pegou na cultura, na parte da área da TI. Se você consegue pegar, daqui a um tempo você vai conseguir, a Meta já está testando isso lá fora. Você falar na sua língua nativa e a pessoa ouvir na língua nativa dela. Isso vai ser, na minha opinião, essa é a última fronteira da língua. Não vai demorar muito isso. Pra gente ter transmissões em tempo real, você conversando com pessoas lá dos Estados Unidos em tempo real e ela tá falando pra você em português e ela tá te ouvindo em inglês. Isso não vai demorar muito, cara. Ah, meu curso de inglês. O curso de inglês vai ficar obsoleto daqui a um tempo. Pra falar pessoalmente vai ser outra história. Mas a Samsung já faz isso. Negócio de fone de ouvido, né? Isso. Só uma coisa do que o Will estava comentando, eu sei que é possível, né, ser feito e tal, mas eu fico pensando numa outra coisa. O Rodrigo de 10 anos atrás não é o mesmo Rodrigo de hoje. Ele pensa, hoje o Rodrigo tem algumas coisas que talvez ele fale pro Rodrigo de 10 anos atrás, fala, poxa, você estava pensando errado nesse sentido, você agia de outra maneira nesse sentido. Ou seja, teve um crescimento do Rodrigo como pessoa, como cristão, como homem, como marido e tal. Pelo menos é o que se espera, né? Não, eu acredito que sim, mas sempre há, né? Sempre há uma mudança. Pode ter mudado para pior, mas mudou. Alguma mudança tem. Uma mudança sempre acontece. Agora, a IA, eu fico pensando como que a IA vai analisar isso, se ela analisa esse crescimento e cria uma linha de crescimento para continuar essa evolução virtual do Rodrigo, ou se ela mantém o Rodrigo de 10 anos atrás, por exemplo, ativo. A forma como a IA hoje é programada, ela aprende, ela faz aprendizado contínuo, né? Então, por exemplo, imagina só que o Rodrigo acreditava que na interessantificação, vamos botar assim. Ou que a Terra era plana. Beleza, ótimo. Ele acreditava que a Terra era plana. Se em algum momento dessa tonelada, desses gigabytes de áudio, ele falar que não acredita mais na Terra plana, ela vai considerar o último aprendizado dele. Esse que é o rolê. E essa que é a beleza da IA. Ela sempre aprende a última coisa que você está ensinando sobre o mesmo assunto. Agora, cara, vocês têm alguma experiência para compartilhar, assim, bacana em relação à vida cristã, que tenha sido decorrente de alguma experiência com tecnologia da nossa época, né, dos nossos dias e tal? Eu acho que eu tenho a questão das próprias transmissões online, né? Que acho que isso evoluiu muito na igreja, principalmente pós-pandemia, né? Começou isso muito forte durante a pandemia, havia, tipo lá, sei lá, 0,5% de igrejas que faziam transmissão ao vivo, né, antes, e durante a pandemia isso explodiu porque, como a gente volta naquele assunto, era o que dava para fazer naquele momento, era a tecnologia que se tinha na mão para fazer o que tinha que ser cumprido. Você vê que a necessidade resultou numa coisa bacana. Exato. Né? Era uma tecnologia que já existia, era algo que já existia, mas as pessoas não utilizavam, né? Claro, com isso, com a utilização em massa, ela evoluiu muito mais, né? Isso facilitou muito mais para as pessoas o acesso, a utilização e tal, mas ela já existia ali.
E as pessoas não utilizavam porque talvez não tinham uma necessidade, não viam essa necessidade. As pessoas estavam ali presentes na igreja, por que eu vou transmitir isso, né? E assim, no meu ponto de vista, eu acho que eu apontaria exatamente isso, porque é uma das coisas que também me fez me ligar novamente com a igreja. Porque antes da pandemia eu estava um pouquinho afastado assim, da igreja. Eu ia, mas eu não estava, como fala, eu não estava de corpo presente, né? Uhum. Eu só ia porque eu levava a família, eu estava acostumado a ir. Mas durante o período de pandemia, eu vi essa necessidade da igreja. Eu falei, eu posso ajudar com isso. E foi quando eu comecei a me integrar com as atividades da igreja, comecei a fazer coisas, sendo que durante a pandemia só ia eu, a esposa do pastor e o pastor para a igreja, porque a gente ia fazer a transmissão. E com isso você começa a se ligar. Eu comecei a me ligar novamente com a comunidade, comecei a me ligar novamente com as pessoas que estavam ali, que eu convivia há muitos anos, mas que em algum dado momento eu comecei a me afastar. E assim, então, o uso dessa tecnologia, que era um conhecimento que eu tinha na época, proporcionou a minha igreja, a minha comunidade local, continuar se comunicando com as pessoas que não poderiam mais estar presentes e me trouxe, de uma certa forma, me trouxe de volta para a igreja. É isso que eu costumo dizer. Então, para mim, é muito significativo essa questão da transmissão online. Legal, cara. Legal. E você, Will, tem alguma história aí que você se lembra aí que bacana, que foi decorrente do uso da tecnologia? Sim, cara. E a mesma do Chico, por incrível que pareça. É mesmo? A pandemia, assim, a pandemia ela marcou muito a gente, porque a gente viveu uma desesperança muito grande nesse momento. Sabe, a gente que tem pai, a gente que tem mãe. O Brasil entrou numa desesperança enorme e a igreja foi um silo de resistência contra essa desesperança. Ah, vamos falar, não, mas a gente tinha transmissões online, não sei o quê, Gustavo Lima, blá blá blá. Cara, esses caras começaram para poder dar emprego para aquela galera que trabalhava com eles. E as igrejas entenderam que isso poderia ser um meio, uma forma importante de você trazer esperança no meio da desesperança, sabe? Porque, não, obviamente não comparando, porque a peste negra foi algo muito mais brutal, mas foi a peste negra dos nossos tempos. E a igreja, ela ajudou muito mais do que atrapalhou. Exato. Naquela época. Exato. E agora, recente, mesma coisa, cara. Você tinha, cara, gente assistindo, pastores fazendo reflexões diárias, postando no YouTube, para tentar trazer esperança para as pessoas, cara. Porque tava todo mundo achando que ia morrer. Todo mundo acreditava que ia morrer, cara. E realmente morreu quase 1 milhão de pessoas aqui no Brasil. Muita gente, pessoas perdendo pai, mãe, tio, pessoa perdendo o filho, por aí vai. Então, essa resistência contra a desesperança que foi foi possibilitada pela tecnologia, cara. Foi só por causa disso. Então, acho que a gente tem que entender que, e depois disso também, deu-se uma continuidade. Foi ali que as igrejas começaram a transmitir os cultos e até hoje não pararam. E tá tudo certo. Eu acho que tem que transmitir mesmo. Só que isso foi uma experiência assim que marcou muito, marcou o Chico, me marcou. Eu tenho certeza que marcou uma galera que tá ouvindo a gente. Porque você não podia ir pra igreja. E você tinha cara, eu conheci pessoas que elas passaram 60 anos indo todos os dias, todos os domingos na igreja. Do dia pra noite, pum, não pode mais. E agora? A pessoa adoece, velho. Não adianta. Você tem a pressão da mídia, contando os fatos, os números subindo de mortes. E como é que você faz, cara? E a igreja foi lá, muitas vezes o pastor arriscando o bem-estar dele no trajeto para a igreja, não podendo abrir a igreja, cumprindo o papel dele de portador de boas novas. Cara, isso é incrível, cara. E o legal é que, em relação à tecnologia, que eles foram, as igrejas foram aprender a fazer transmissão, cara. Exatamente. Porque, né, Chico, assim... Cara, os artistas é que faziam. Tipo assim, como é que é isso? Como é que faz? Como é que bota no YouTube? Como é que transmite ao vivo? Os artistas começaram e os caras começaram a falar assim, não, pô, vamos fazer.
Pô, teu celular Que bom? câmera que a gente usa? Cara, nem câmera. Pega um iPhone. Quem tem um iPhone aí? Celular. Quem tem um iPhone? Cara, qualquer transmissão que você faz com o iPhone é incrível. Então, mas eu quero dizer que não é simples. Não é simples. Não é simples. Teve uma curva de aprendizado. Foi. E bacana, E hoje bem em legal. dia, as igrejas de médio porte para frente têm a equipe de mídia. Lá na igreja tem uma equipe de mídia que é a equipe responsável pelo streaming, sabe? Cara, é muito importante isso. Então, foi um marco na vida da igreja essa possibilidade de você trazer esperança no meio da desesperança. Para mim é isso. Na minha realidade aqui, cara, a gente passei por tudo isso que vocês falaram e a gente fazia escola dominical online também, que foi uma época bem legal. Sim, porque a gente viu o interesse do pessoal de estudar a palavra, né? Aí a escola bíblica, na verdade, né? Ela passou a ser... Rapidinho, todo mundo com medo, né? É. Terrível. E ela passou a ser semanal, né? Era um dia da semana à noite e tal, e era legal ver os irmãos por vídeo, sabe? Que a gente estava todo domingo ali na igreja, de repente não podia mais estar. Isso foi, para mim, assim, foi reconfortante na época. Mas tem uma experiência específica, que é com... Acho que eu já contei alguma coisa no Resistência, mas um amigo de infância, que eu perdi o contato com ele mora muito longe, e depois que eu reencontrei no Facebook e tal, adicionei ele lá, beleza? E descobri que ele era ateu, cara. E era um ateu, assim, que levantava bem a bandeira, assim, muitas postagens contra o cristianismo, contra o evangelho, contra Deus, contra Cristo e tal, assim. E me doía muito de ver aquilo ali, entende? E nesse caso dele não adiantava ficar postando versículo bíblico, porque ele não estava nem aí para isso, né? Até o dia em que eu senti um direcionamento de Deus, assim, para procurar ele, cara. E aí fui pelo WhatsApp, chamei ele, e a gente começou a conversar e tal, sobre vários assuntos, assim, criei uma abertura novamente, né, entre a gente. E aí um dia eu não aguentei, cara, e perguntei para ele assim, falei, cara, você não para pensar onde você vai passar a eternidade, não? Você não tem medo, assim, não é uma coisa que te atiça a curiosidade, vamos dizer assim, né, e tal. E aí, cara, como a gente era amigo e se respeitava muito, somos amigos até hoje, na verdade, né? E aí, cara, foi uma porta aberta, assim, pra gente começar a conversar muito sobre Bíblia, muito sobre Deus, muito sobre Jesus. E ele começou a se interessar e às vezes ele pegava livros lá, foi ler o livro de Jó e veio me perguntar e, tipo assim, o cara praticamente um ex-ateu, né? Hoje é ouvinte do Resistência, continua sendo meu amigo, tá na caminhada ali de entender Deus, né? E oro pela vida dele. Um dia desse ele falou assim, falou pra mim, cara, queria te agradecer por você orar por mim, que você nunca desistiu de mim. Aí eu falei, eu vi isso da boca de um cara que lutava contra Cristo, assim, né? Era um ateu, assim, radical. É muito gratificante. Então, assim, sobretudo, cara, o que eu tiro disso que a gente conversou aí, que a gente, já puxando para as conclusões aí, né, cara, assim, do que a gente conversou, porque a nossa pauta hoje foi muito aberta, né? A gente tinha uns pontos ali para a gente pensar, mas a gente não foi estudar sobre esse assunto. A gente está conversando, né, com base naquilo que a gente pensa, com base naquilo que a gente crê e tal. Então, assim, disso tudo que a gente falou, eu, cara, tenho consciência de que a tecnologia é muito boa, que deve ser usada, que nós devemos usar dos meios que estão às nossas mãos, né? Independente de ser tecnologia, pode ser oportunidade e tal, mas que a gente não pode se deixar levar por essa época essa lógica de algoritmos e feeds e cada um dentro da sua casa fechado. A gente tem que se preocupar com pessoas, cara. A gente tem que caminhar na direção das pessoas. Use o que tiver na sua mão para usar, mas a gente não pode abrir mão disso, cara. Não pode. É muito mais fácil fazer hoje em dia, com inteligência artificial, fazer um videozinho ali pro Instagram ali, né, pro Stories ali, é muito fácil, cara. É muito fácil, você gasta 2 minutos no Canva ali, já tem o template todo pronto, você só muda o texto ali rapidinho. Mas a gente não pode, cara, abrir mão de ter contato com pessoas, seja lá por onde for. Na Bíblia a gente vai ver que está recheado de textos falando sobre congregar, sobre estar junto, sobre sentir as dores uns dos outros, sobre abençoar a vida de outras pessoas, sobre ser abençoado pelos dons dos nossos outros irmãos. Então, assim, a gente não pode nunca abrir mão disso, né? O Senhor se importa com pessoas. A tecnologia são as tecnologias, né, que nós vivenciamos, que nós gostamos, que nós usamos, utilizamos no dia a dia, são só ferramentas. Elas não são o fim, a gente não pode parar nela, né? A nossa preocupação tem que ser sempre com pessoas. Eu acho que não tem muito como fugir disso não, né, Chico? Não tem. Mas eu concordo exatamente com isso que você falou aí, que o fim
daquilo, principalmente nós como cristãos que somos, são as pessoas. Então, o que é me dado, eu falo assim, é como talento, é como dom. Aquilo que é me dado não é para mim, é para eu utilizar em favor das outras pessoas. Então, aquilo que vem da parte de Deus, eu não tenho que pensar, Deus me deu isso porque eu mereço. Não, é porque Ele confiou a mim alguma coisa. Então, seja o conhecimento, seja uma ferramenta, seja um dom, seja qualquer coisa, aquilo que você queira dominar. Mas se Deus confiou a você, é porque Ele sabe que você pode fazer e vai utilizar isso da melhor maneira. E lembrando que o fim é as pessoas. Eu não tenho que usar os meus talentos. Assim, parece não usar meus talentos para ganhar dinheiro, não é bem isso. Mas eu tenho que entender que aquilo que o Senhor... Você até pode. Exato, é o que eu quero dizer assim. O que eu tenho que entender que aquilo que o Senhor me deu não é só de uso próprio, muito pelo contrário, é um dom. O dom não é para o dom de profecia não é para o profeta, é para aqueles que vão ouvir. Então, eu tenho que saber, o dom de pregação não é para o pregador, é para as pessoas que estão ouvindo a pregação. O próprio amor não é para eu me amar, é para eu amar as outras pessoas. Então, eu tenho que entender exatamente isso. O destino são as pessoas. E se eu recebo essa incumbência de Deus, eu tenho que saber utilizar aquilo que me vem à mão para fazer da melhor forma a propagação do Evangelho, seja levar o nome de Deus adiante, seja por redes sociais, seja pessoalmente, seja usando um megafone, seja entregando panfletos na rua, tá? Não interessa como vai ser feito, eu tenho que apenas fazer. Cara, eu corroboro muito com o Chico, porque sem esse contato com as pessoas, o evangelho não faz sentido. Simples assim. Eu acredito que se a gente não tem essa proximidade, a gente não tem essa gana de você chegar e você falar de Cristo para as pessoas, qual que é o sentido disso tudo, sabe? Porque é a mensagem central, cara. A mensagem central é que Jesus Cristo veio, cara, para salvar. Salvar do quê? Aí você desenrola, você desenvolve. Agora, sem o foco central de pessoas, isso não faz sentido, cara. Você se trancar no seu quarto para você poder chegar eu até entendo que, tipo assim, com essa. Eu tava estudando sobre isso na semana passada. A questão do confinamento mudou muito as pessoas. Porque o nosso cérebro, ele é dado a padrões. E essa questão dos padrões, quando as pessoas vivem muito isoladas. Quando elas vão pra rua, o humor delas muda simplesmente pelo fato das pessoas serem completamente diferentes e o seu cérebro não está entendendo os padrões. Então isso tornou a gente, por conta da pandemia, um pouco mais antissocial. Isso é todo mundo. Teve gente que, cara, depois da pandemia não voltou para as igrejas. Eu conheço uma galera. Mas isso é porque o padrão do cérebro ele mudou também. Então a gente tem que ir quebrando isso. Agora, falando acerca do evangelho, o ponto central do evangelho são as pessoas. Não importando o quão problemáticas elas sejam, não importando o quão solistas elas sejam, cara, Jesus veio para as pessoas. Simples assim. Então, como o Chico falou, cara, só pregue, fale, comente e viva o evangelho. Vamos botar assim, a mensagem da cruz é simples. A gente que fica complicando ela. E a mensagem da cruz, ela é vida no meio do mar de desesperança. A gente já viveu isso, a gente já experimentou isso. Então, aquele comentário que você pode ter feito da forma mais despretensiosa possível pode ter atingido uma pessoa de uma forma, cara, que ela fala assim, cara, pô, realmente, cara, Deus vai me dar força para passar por isso. E ali pode começar uma trajetória linda. Então, é plantar uma semente. E muitas vezes não ver colher. Já conversamos muito sobre isso, né, Rodrigo? É plantar uma semente e muitas vezes não ver colher. E é isso, e tá tudo bem. Verdade, cara. Verdade. Quem dá o crescimento é o Senhor.
o dom da fé vem do alto, né? Não é por convencimento humano. Então a gente vai jogando as sementes pelo caminho. E a colheita né? dele. E a colheita dele. A colheita dele também. Uma vez você falou uma parada que eu achei muito legal, cara. Falando assim, que naquele último dia, a gente não tem que chegar diante do Senhor com as mãos cheias, mostrar aqui, Senhor, que o Senhor me deu e eu guardei. Ao contrário, né? Exato. Chegar com as mãos vazias e dizer, Senhor, todas as sementes que o Senhor me deu, eu joguei, eu lancei, né? É isso. Muito bom. Que o Senhor nos encontre de mãos vazias. Amém. Sempre. Sempre. Não só naquele dia, mas todos os dias. Então é isso, galera. A gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast, nosso episódio 124, pela graça de Deus. E queria agradecer a você que ficou com a gente até o final. E, cara, deixar um recadinho aqui, porque tem tempo que eu não falo da nossa confraria no WhatsApp. A gente tem um grupo lá no WhatsApp, a Confraria Resistência Podcast, onde a gente junta a galera que ouve, a galera que participa. E, cara, tem sido um espaço legal, assim, cara, pra gente divulgar coisas que a gente gosta. Às vezes vê um vídeo legal lá, de uma pregação, de alguma coisa, um livro, alguma coisa, a gente divulga para as outras pessoas. Tem uma interação legal ali. Às vezes alguém está passando por um problema, está precisando, pô, pessoal, ora por mim aí que estou passando por esse problema tal, assim. Então, assim, é um espaço de comunhão também, de convivência, comunhão entre a galera de comunhão entre a galera que faz e a galera que escuta o RP, né? Então, assim, se você quiser participar, lá no nosso site resistenciapodcast.com, na descrição do episódio, de todos os episódios, vai ter um link lá para a Confraria Resistência Podcast. Clica lá com o seu WhatsApp web, entra aí e vai ser um prazer conhecer você que ouve a gente. Sempre é muito bom conhecer ouvintes novos. Alguns eu já tive a oportunidade de conhecer presencialmente, assim, é emocionante, realmente. Eu fico muito feliz, muito alegre mesmo. E eu vou deixar o espaço aí para aquele espaço de praxe aí, se tiverem alguma recomendação, quiser deixar um recadinho para a titia, dos meus grandes amigos aí, Chico e o Will, que participaram com a gente hoje aí. Foi um prazer estar com vocês. Começar aí com o Chicão. Obrigado, tá, meu mano? Tá contigo aí. Obrigado pelo tempo. Foi muito bom, como sempre. O prazer é sempre meu de estar aqui. Uma recomendação, eu estava até pensando aqui, é um perfil no Instagram. Eles têm outras mídias também, mas eu vou recomendar especificamente o perfil do Instagram, para quem quiser seguir, que é que ele chama Bíblia, Bible Project, né? Projeto Bíblia, né? Que é muito bom, tá? E, inclusive agora eles estão com uma equipe no Brasil que está fazendo as traduções, então está em português também. Então eu recomendo muito, assim, que eles pegam histórias bíblicas, tanto com ilustrações e com contando, explicando mesmo. Eu acho que isso para evangelizar é muito bom, né? Ele é muito bom porque às vezes tem pessoas que não conhecem. São as animações? Isso, exatamente. Eu já vi alguma coisa. Legal. Eu achei fantástico, assim. Eu tenho umas pessoas que eu conheço que estão envolvidas até no projeto, porque são várias pessoas, né? Para fazer um trabalho coletivo. E é muito bom. Se eu tenho uma recomendação agora de imediato, é essa. E eu queria fazer uma recomendação de música, inclusive, de um álbum específico. Ela chama... deixa eu lembrar aqui. Midian Nascimento. Ela faz parte daquele coletivo Candeeiro e ela lançou um álbum recente que se chama Verso. Então todas as músicas é Verso. O nome dela? Midian com N Midian. no final. Midian Nascimento. E ela lançou um álbum muito bom, né? Eu lembrei desse álbum porque tem numa das falas do Will agora aqui no final, eu lembrei de algo que ela disse assim, da primeira música, você acha que no verso 1, que fala assim: eu levei muito tempo para ver que tudo que aprendi, onde andei, só vai fazer sentido se aqui eu puder dividir com vocês. Então, assim, eu trago dessa frase exatamente pelo que o Will falou. Tipo, tudo que a gente sabe, tudo que a gente recebe de Deus, os talentos, as ferramentas que Deus nos dá, é para dividir isso com as pessoas. Senão não faz sentido nenhum.
O egoísmo não faz sentido para a gente, principalmente para nós como cristão. Aquilo que Deus nos dá é para transbordar para aqueles que estão ao nosso redor. Muito bom. Cara, eu não tinha anotado recomendação aqui não, mas como você falou agora, me veio um documentário da Netflix na mente, chamado O Dilema das Redes. Não sei se vocês já assistiram. Como a gente falou muito aqui da questão do algoritmo, né? A questão de feed, algoritmo e tal. Esse documentário é bem legal, que ele mostra como que o algoritmo dessas empresas ele é feito para dar aquilo que a gente quer rápido o tempo inteiro. Acho que o Muniz até citou alguma coisa no programa aí recente e tal, mas se você também tá, como o Will falou, teve que acabar com o Instagram para não ficar aprisionado ali o tempo inteiro ali naquele feed rolando ali, o Dilema das Redes da Netflix é bem legal. E você, Will, fala com a gente aí. Faça suas recomendações e fica à vontade. Cara, pra pessoa mais nova no Evangelho, tá chegando agora, tem um canal do Reverendo Augusto Nicodemos chamado Perguntar Não Ofende. Cara, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Durante muito tempo eu relembrei alguns princípios, porque é um canal que ele joga fundamentos. Tá no YouTube, tá? É um canal que ele joga fundamentos acerca da fé cristã. E ele simplesmente entra em alguns assuntos que todo mundo tem dúvida, mas ninguém pergunta, sabe? É muito bom. São videozinhos curtos, eu acho que ele elucida, muitas vezes ele dá a base bíblica, e dali eu acho que é um bom caminho pra pessoa entrar. Agora, tem um canal de um cara que, cara, já acompanho ele há muitos anos, e não é o Caio Fábio, olha só. Olha aí. Mas eu acompanho ele há muitos anos. Não vamos usar as aspas russas hoje. Não vão, hoje não terão aspas russas. Pastor Iago Martins, cara. Gosto muito. Eu acho que ele assim, quando ele resolve fazer alguns assuntos assim mais cotidianos, tipo política e tal, eu acho que ele dá uma escorregada de bola. Mas quando ele entra em teologia, cara, sai de baixo, o cara é um monstro. O cara é bom. É para engajar. Os outros assuntos é para engajar, entendeu? Você chama atenção e depois... Normalmente ele faz alguns... Pode ser. Normalmente ele faz alguns reacts assim, tal, os conteúdos menos teológicos, tal. Eu acho que isso faz parte. Mas quando ele resolve fazer vídeos mais longos sobre ensino, cara, é brutal. É brutal. Ele entra nos rolês assim, que tu fala assim, cara, eu jamais imaginei ir por esse lado, entendeu? Então é um canal que... Porque hoje em dia você encontrar teologia segura é muito difícil. É um pouco... Você tem que dar uma garimpada, cara. Você tem que dar uma garimpada. Sim. E ali você consegue teologia da melhor qualidade, cara. Melhor qualidade. Ele é muito bom. Ele é um cara que eu lembro que eu vi uma pregação dele, ele muito novo, ele novinho. Acho que ele é mais velho do que eu. Mas ele bem novinho, pregando, fazendo um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento e tal. E eu falei assim, cara, que palavra sensacional. E ele é um erudito. Se ele ouvir falando erudito, eu acho que ele não vai se considerar. Mas o erudito é aquele cara que estuda muito, estuda o tempo todo. E esse cara, na minha opinião, ele é um erudito dos nossos tempos. Ele só não é respeitado como um grande acadêmico porque ele é muito novo. Mas ele não perde em nada para pessoas de grande conhecimento. Tipo Luiz Saião, tipo um Hernandes Lopes, tipo Augusto Nicodemos e por aí vai. O canal dele é fantástico. Os livros dele, então, são assim... O Alvorecer dos Deuses dele é um tapa na cara a cada página. Eu tenho esse livro. Muito bom. Já leu? Já li. Gostei muito. Cara, um tapa na cara da idolatria, da nossa idolatria cotidiana. Vou até botar nas recomendações. No Alvorecer dos Deuses. Excelente livro sobre idolatrias internas. Então, são dois livros dele que são, pra mim, não falar obrigatório é muito forte, né? Mas são essenciais, assim. É o Alvorecer dos Deuses e Você é o Ponto Fraco de Deus. Cara, esses dois é um soco na cara. Um soco na cara. Você termina assim, meio desnorteado, assim, caraca, o que eu acabei de ler? O Você é o Ponto Fraco de Deus, ele é rebatendo a teologia coach, né? Exatamente. Que veio substituir a teologia da prosperidade. Eu ia falar, você é o ponto fraco, né, daquele outro pregador lá do... Aquele jovem. Tem o mesmo nome de um rei, só que escrito errado. Daquele que é mais pop. Mas beleza, Will, obrigado. Chico, obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês. E no mais é isso. A gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20.
Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou o Will Soares. Eu sou o Chico Gabriel. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.